Olá, pessoal que acompanha o Em Cartaz, o programa da arte, da cultura e do entretenimento de qualidade. Estamos no ar pela TV aberta São Paulo, na Claro e na Vivo, e para todo o Brasil, pela TV Com Brasil, na Claro, na Vivo e na Sky. Tem também as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube. Todas as entrevistas que a gente faz aqui no programa ficam lá no YouTube. E é isso. Podemos começar? Sim. Então vamos começar. O Em Cartaz está no ar. Ofélia, a noiva do príncipe Hamlet, olha só, se encontra com GH, personagem do livro A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. O que é que rola nesse encontro? Vamos saber aqui com a Fernanda Stefanski. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo, Atílio. Muito bom estar aqui de novo. Bom te receber aqui. Hoje você conseguiu alguém para ficar com seu filho? Consegui. Ele está na escola. Está na escola. Isso foi uma nova aventura desse ano, ele está na escola. Não que eu esteja mais tranquila, porque tem uma antena ligada lá, né? Mas, sempre, né? Minimamente estou aqui. Ofélia e GH, hoje de manhã eu fiquei pensando, né, nesse encontro. É um encontro de duas mulheres, de duas épocas, de dois contextos. Completamente distintos, né? Linguagem, né? E tem a ver com um percurso longo de estudos da Clarice Lispector, né? Eu passei por várias obras dela, comecei aprofundando Água Viva, depois fui para uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, investiguei outros trabalhos dela e acabei me fixando em A Paixão Segundo GH em 2018 e em paralelo também fazendo estudos de William Shakespeare, das peças dele, mas mais especificamente as tragédias e com recorte específico de personagens femininas que se suicidam. Né? Então, estudar Lady Macbeth, Cordélia e Ofélia. E aí, GH, a personagem, né, a protagonista do Água Viva, e a Lori do Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Então, tem um espelhamento aí dessas três, até que eu chego numa escolha, vamos fazer uma escolha, GH e Ofélia, por conta das distâncias e proximidades em torno de questionamentos sobre vida e morte, loucura, razão, existência e uma trajetória que acontece nas duas personagens de metamorfose. Né? Então, existe uma GH no começo, que é completamente outra, diferente, assim como a Ofélia, que tem uma mudança radical do seu comportamento, né? E que não consegue mais se encaixar. Então, ela ficou louca. Por quê? Porque esse novo modo de ser é categorizado como loucura, assim como a GH. Por que o novo modo dela observar o mundo, ela começa o livro, né, a Clarice, a GH, falando, esse meu novo modo de ser, ele vai precisar que o mundo se encaixe, não tem um encaixe. Então, esse é o ponto de contato principal dessas duas personagens. Agora, é uma coisa muito interessante, quer dizer, que o mundo sempre teve muita dificuldade de lidar com esses sentimentos, esses acontecimentos femininos. Né? É o caso, por exemplo, das histerias. Né? Ela era uma histérica, não sei o quê. Havia todo até cientificamente se lidava com isso, né? A coisa da histeria e tal. Passa por isso também? Passamos por isso também, inclusive das descobertas e aprendizados do processo. Eu não sabia que histera, né, a palavra é útero. Então, tem uma imagem muito importante que Ístera, né? Deve ser ístera, útero, é próximo, né? Que é esse órgão capaz de gerar a vida e que armazena esse sangue e que tem um ciclo, né? Então, tem uma transformação mensal, tem um ciclo, são etapas semanais, mudanças mesmo, né, que acontecem. Então, eu fui numa investigação a partir daí, né? O que é uterino, o que é sanguíneo, o que é essa existência na relação com o sangue, com a procriação, temas que estão presentes tanto na Ofélia quanto na GH, né? Que fala de aborto, enfim, não quero ficar antecipando para não dar spoiler. Agora, é uma trilogia que você chama de trilogia do desencanto. Por que o desencanto? Esse nome veio depois de um tempo. A primeira frase que me veio era a trilogia da desilusão.
Porque quando eu comecei a estudar a Paixão Segundo GH, em 2018, a primeira frase que me capturou é bem no começo do romance. A GH fala assim, por que é que ver é uma tal desorganização e uma desilusão? Mas desilusão de quê? Então quer dizer que a gente deveria, na verdade, falar que bom que a gente foi desiludido? E isso, para mim, me gerou uma surpresa, porque eu nunca tinha parado para pensar na palavra desilusão como algo necessário. Sempre com uma conotação negativa. Ai, tô desiludida, ai, tô desiludida com a vida. E ali inaugurou-se um chamado para uma investigação sobre a desilusão. O que que é? Por que que é importante a gente se desiludir? O que que é a desilusão? Então, isso inaugura essa trilogia do Desencanto, mais tarde que eu dei esse nome. Porque é curioso, porque a ilusão pode ser tanto uma coisa boa como uma coisa ruim. Né? A desilusão seria o inverso, quer dizer, aquilo que era ruim, que de repente, você se desiludindo daquilo, você deixa de lado uma coisa ruim e vice-versa, no caso, se for uma coisa boa, né? É uma aproximação, com uma verdade. A GH, ela vai com cuidado, né? A autora, Clarice, ela não afirma, eu estou chegando perto da verdade, porque a gente sabe que não chegaremos. Mas uma aproximação, e nem sempre é agradável, saber a verdade, né? Então, a desilusão, ela envolve uma quebra de expectativa, e a personagem diz, talvez, então, desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. Né? Então, as duas personagens, como mulheres, elas não encontram encaixe. No caso da Ofélia, ela faz a passagem ao ato, né? Então, esse não encaixe, eu não entro mais nessa cena, eu não caibo mais nesse sistema, o que eu faço com isso? Não me acho mais aqui. Né? E aí tem um estudo que eu fiz também, né, em torno do suicídio, desse tema delicadíssimo, complexo, enigmático, que a gente não tem resposta, né? Mas que gira em torno dessa perda de apoios, perda dessa terceira perna, ou desse tripé que mantém a gente fixo num sistema. E é curioso, vamos dizer, que ainda esses dias saiu uma notícia dos países altamente desenvolvidos, Finlândia, Coreia do Sul, né, onde o índice de suicídio é muito alto, é muito elevado. Aí a gente aqui num país subdesenvolvido, pobre, com um monte de problemas, fica falando, poxa, mas esses caras são tão felizes, por que eles se suicidam? Né? Porque de repente eles já não se acham dentro daquele esquema, daquele sistema tão rígido e tão forte que eles têm, né? Tem uma palavra importante na GH, ela diz, uma promessa me bastava. Ela elimina a esperança. Eu também nos estudos, quando a gente para de esperar, quando a gente não espera mais nada, quando você não tem esse projeto futuro. Como passar por essa zona? Habitar um momento em que eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não tenho nada que... Bom, então vou viver hoje, mas vou passar o dia de hoje porque amanhã eu tenho esse plano. Né? A gente está sempre... É quase como se a gente fosse puxando a nossa vida, a nossa existência com esses projetos futuros. E a GH, ela entende que ela tem que aprender a viver sem sempre uma promessa de algo que ainda não é. Ela tem um aprendizado de viver o agora, que é extremamente angustiante. Né? Então, é nesse limiar que essas personagens estão. Né? Então, a Ofélia também tinha promessas, né? Pensando no contexto dela, na relação dela com Hamlet. Então, a ruptura de promessas que ele fez, a morte do pai, o que isso gera nessa mulher em determinado contexto, o que é o amanhã, o que dava significado à existência dela, quando isso se rompe. Toda essa perspectiva de amanhã, de repente, subiu. Como que você atravessa essa zona e consegue se ancorar no o que a gente tem agora, aqui e agora. É só o que temos. Isso desestabiliza totalmente. Né? Bárbara, menina, véspera, por que véspera? Atílio, véspera, bom, o desencanto veio por conta da frase, né, da desilusão, e eu tive um vislumbre muito grandioso que eu fui canalizando nos 3 projetos, né, o Nós, que fala do fim do amor romântico, o A Grande Obra, que é o fim da infância, né, desses sonhos infantis que a gente tem, e o véspera, que eu ainda estou entendendo, né, mas é o fim da cena, né, quando não consigo mais encontrar esse papel aí, quem eu sou, né? E o título do espetáculo Véspera veio durante a pandemia. Abril,
de 2020, 4 anos atrás, porque eu fiquei muito pensativa em torno disso, né? Teve um marcador, de repente as portas se fecharam e a gente não podia mais sair. Era muito arriscado. De um momento para o outro. Exatamente. A gente era como aquela calma antes da tempestade, a gente ouvia notícias em determinado país, em outro país, está vindo, era uma tempestade se aproximando, mas aí teve um dia que fechou tudo. Né? Assim, a pandemia está aqui, ela chegou finalmente. E eu não sei dizer, mas na época eu lembro que para mim foi quem eu era antes? Tudo mudou agora, né? E a proximidade com a morte que... Sim. É isso, né? A gente vai buscando maneiras de morrer. Simbolicamente, muitas vezes, algumas pessoas fisicamente, né, se ferem, porque é essa proximidade com a finitude que traz, talvez, esse êxtase, né, de, então, eu tô viva, né? Então, véspera tem a ver com isso. Quem você era ontem antes de uma transformação, assim como Ofélia e a GH. Bárbaro. Você vai estrear a peça, você está estreando a peça lá no Teatro Arthur Azevedo, lá na Paz de Barros. Você vai fazer na sala menor, né? Isso. Não no teatrão. Não. A gente ficou... Exige isso, né? Numa dúvida, né, desse espaço, né, mais tradicional. O teatro lá é lindo, é belíssimo. E tem a sala multiuso, que acabou sendo perfeito para o espetáculo, porque essa Ofélia, ela tá no bastidor. Ela tá na coxia. A visão dela é a visão de quem está olhando para a cena e não de quem está em cena. E toda a cenografia e iluminação ela foi se construindo a partir disso, nessa relação com o obsceno, o que está na penumbra. Então, no primeiro momento, véspera era o cenário era um banheiro. A dramaturgia começou assim, a personagem estava num banheiro. Aí, com os tratamentos todos, né, e a maturidade do projeto, então ela está no bastidor. Está nos bastidores. Que legal. A gente tem umas fotos, eu vou mostrar as fotos. Estamos falando do Véspera, Teatro Arthur Azevedo, até o dia 28 de abril, sextas e sábados às 8 da noite, domingo às 6. Sexta e sábado às 8, domingo às 6. Cadê as fotos aí? Isso aí é foto de ensaio. De divulgação. De divulgação. Da Lígia Jardim, maravilhosa, parceira. Essa relação, né? É muito... Eu tentei desviar em determinado momento desse imaginário que a gente tem da Ofélia, das flores e das plantas, a relação dela com as ervas, mas isso é o forte dela. Esse é o forte, né? E a Ofélia... Eu me lembro que na peça do Zé Celso, por exemplo, ela vinha lá correndo num corredor, toda cheia de plantas, de galhos e folhas, né? Essa sabedoria ancestral, esse conhecimento do que pode matar, do que pode fazer nascer, né? Então, a gente investiu nisso. Acho que dos elementos, quando a gente pensa, né, para quem conhece essa personagem, tem a água, que é muito forte, a gente tentou também desviar, buscar outras matizes para essa personagem, mas as plantas não tem como. Não tem como, É né? definidor, é definidor dela. Mais fotos, vamos ver. Tem essa coisa, né? Meio rosto. Meio rosto. A gente fica em busca disso, né, dessa parcialidade, de não revelar tudo, da fragmentação do corpo, né? A iluminação toda é pensada para isso. Pensada para isso. A iluminação da Marisa Bentivenha, cenário também. Maravilha. A nossa equipe é incrível. Deixa eu aproveitar arrumar aqui. E arrumar, né? E tem muitas outras coisas, não vou falar que é spoiler, eu acho. Agora, prevalece uma sobre a outra ou não na peça? Ofélia sobre a GH ou vice-versa? O que você sente? Eu não acho que prevaleça, mas o caminho... olha essa foto. Volta lá aquela foto linda que mostrou agora. A trajetória, ela é inspirada pelo percurso da GH. Pelo percurso da GH. Mas é uma Ofélia que se inspira nos estágios que a GH vivenciou. Quais são as perdas, né? A perda da sentimentação, a perda das iniciais, a perda do contorno feminino, a perda... Ela vai perdendo, inspirada nesse caminho da GH, mas se chocando o tempo inteiro com esse fantasma do Hamlet, não o Hamlet personagem da peça, né? Então ela percorre esse caminho, GH, mas em relação a esse espetáculo que ela deveria permanecer entrando em cena, cumprindo com o papel. Né? Então ela tem essas duas relações, um caminho que ela segue se chocando com esse
passado, com essa história, com esse modelo, que ela não consegue mais se encaixar. Então, as duas estão muito fortes, né? O figurino, os adereços é muito Ofélia, mas esse fluxo de consciência e essas aberturas para eu tô aqui, a gente está aqui agora, estamos respirando, né? Que a GH, ela tem essa suspensão, né? É muito da Clarice também, né? Então, você falou dos figurinos e adereços são do Chris Eisner. Do Chris Eisner. Você está com uma equipe fantástica aqui. Os Zuravsky no projeto audiovisual, tecnológico. Concepção, direção, dramaturgia, atuação sua, do Fernando Stefanski. Você ensaiou lá na Oswald de Andrade? Ensaiamos. Nossa, era uma segunda casa lá, porque todo o espetáculo nosso foi lá. Você preparou seus trabalhos ali na Oswald de Andrade? Uma vida, né? Uma vida, né? E o nosso foi inteiramente ensaiado lá, fizemos oficina lá, temporada lá, aí do véspera, ensaios, oficina, né? Então, e também tivemos como parceiros o IBT, o Instituto Brasileiro de Teatro, na Bela Vista. Espaço maravilhoso também que cedeu pra gente, né? Ali a oportunidade de fazer o trabalho. E o próprio Teatro Arthur Azevedo também, né? Então a gente ensaiou boa parte do projeto já na sala que a gente vai estrear. Teatro Arthur Azevedo fica lá na Moca, na Paz de Barros 955, na sala multiuso. Isso. Então, até o dia 28 de abril. Sextas e sábados às 8, domingo às 6 da tarde. No dia 25 de abril você vai fazer uma sessão extra. Tem uma única quinta-feira durante a temporada, na última semana. Que é no dia 25 de abril às 8 da noite. Entrada é franca? Sim. Maravilha. Chegar uma hora antes, pegar o ingresso. Pega o ingresso. Legal. Stefania, você está muito feliz, né, com esse trabalho? Atílio, eu estou feliz, mas não tenho como não citar o começo do GH, né? Ela fala... esse livro, a Clarice no caso, né? Ele aos poucos foi me dando uma alegria difícil, mas se chama alegria. Bacana. É uma alegria difícil, porque alternar, né? Eu estou me alternando nas funções de direção, de atuação, de dramaturgia, também a produção passa, né? Por mim. Então, às vezes eu estou na sala de ensaio e isso, eu falo, isso é a loucura? Agora eu estou me olhando de fora, eu tô, né? Onde eu tô? Eu estou escrevendo, eu estou pensando, né? Então isso também acabou entrando no espetáculo, essa cisão e esse acúmulo, né, de funções, a exaustão que isso é. Daí a gente poderia agora embarcar nesse papo para uma mulher, mãe, aí tudo vai, né? Mas joguei lá para dentro da dramaturgia. Então tem muito suor, é uma alegria, difícil, mas é alegria, eu tô muito feliz. Stefanski, né? Parabéns pelo trabalho. Vamos lá, firme que firme. Sucesso para você. Obrigada, Tílio. Espero que você consiga assistir. Vamos ver se a gente consegue ir lá ver. Teatro Arthur Azevedo, Paz de Barros, 955, até o dia 28 de abril. Beleza, deixa eu ver o que tem aqui. Agora é a hora da nossa dica de filme. A Sandra Vastano separou um trailer aí pra gente ver. O que será que ela escolheu, hein? Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Citizens of America. The so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat at the hands of the United States military. Mr. President, do you regret the use of airstrikes against American citizens? We're moving to D.C. today. We need to go down there. They shoot journalists on sight in the Capitol. Every instinct in me says this is death. Blooded. Every time I survived a war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay.
What kind of American are you? You don't know? The Western forces will reach the White House on July 4th. Oh my God. Get in the car! Get in the car! Move, move, move! You're gonna hang back. I'm not hanging back. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Go, 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 go! God bless America. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Uma menina se prepara para viver algo desconhecido, uma experiência nova, mas é necessário que ela passe por isso. Mas onde ela está, pelo que ela passará, vamos descobrir agora com a Estela Tobar. Ei, Estela! Querido, obrigada. Quantos viu? anos? Pois 25 é. 25 anos que você não aparece aqui no 25 cartaz. anos ali. Por quê, né? Tanto Pois tempo. É que produzir um espetáculo e outro, né? Aquela coisa que demora um pouquinho, né? É. Quantos Mas- anos de teatro já, Estela? 28 anos. Ah, Profissional tá esse ano, é. Tá brincando? 28 anos? 28 anos, farei 50 já em maio. E 28 anos. Então, eu entrei na faculdade, estava até comentando lá, né? Com 17, me formei com 21, você acha? Criança. E aí são 28 anos. Qual foi a sua primeira peça profissional? Olha, eu considero a minha montagem, É. que foi o Primeiras Histórias, direção do saudoso João das Neves, que depois a gente seguiu, a gente finalizou o curso de cênicas, nossa, me arrepiei agora. A gente fazia no Parque Ecológico de Campinas, e aí a gente seguiu uma Você breve fez na Unicamp, carreira, então, isso, Artes Cênicas na Unicamp. E aí a gente seguiu uma breve carreira, fomos pro FIT de Belo Horizonte com a peça. E aí depois, aí eu vim para São Paulo, né? E fiz com o Kiko Jaez, um bonde chamado Desejo. Você fez o no bonde TBC. com o Kiko Jaez? No TBC caindo aos pedaços, gente. Mas eu assim, né, 20, TBC, que eu estudei. Esse TBC, o Kiko falou, esse teatro cheirando mofo. Eu falei, nossa, o TBC, eu só achando tudo lindo. Aquela aula, aqui pisou a Cacilda Beck. Foi assim. O Kiko tinha histórias também que contava, né, ali do teatro. Mas foi muito lindo, assim. Foi minha primeira montagem em São Paulo, foi um bonde chamado Desejo. Bonde chamado Desejo. Quem estava no elenco? Então, era eu, Matheus Carriere, a Fátima Noia, o saudoso Paulo... como ele chamava? O Paulinho, que faleceu. Um ator Paulo Wolff. Paulo Wolff. Sim. Bonitão, né? Lindo, exatamente. Sim. Olha só. Manuel menina, Candeias. Manuel Candeias fazia o menino, você acha, gente? Foi muito Agora você lindo. tem produzido bastante coisa para criança, né? Então... É a tua pegada? É o que você mais gosta? Eu não planejei isso, mas tem acontecido, assim, né? Porque depois eu fiquei 13 anos nos Fofos Encenam, né? Fofos. Fernando Neves, Hilton Moreno. Nossa, assim, as montagens maravilhosas. Maravilhosas. Eu considero que lá foi minha grande escola, assim, né? No Circo Teatro também, enfim. E aí eu tive, assim, essa vontade de primeiro montar Clarice Lispector. Levei pra lá, não é muito a nossa pegar, então vou começar a produzir, porque eu quero fazer Clarice no teatro. Comecei a fazer, ainda paralelo aos Fofos. E depois uma coisa levou a outra, eu tive que escolher, né, optar. Eu saí dos Fofos e, assim, o teatro para crianças é uma coisa que, assim, ele tem mais saída, né, assim, né, saída eu digo assim, mais mercado. Mas não foi por isso, foi porque realmente os textos me vieram vindo e eu falei, eu quero montar isso agora. Então, primeiro, a minha vontade era Clarice. Depois a vontade foi...
O Menino e a Cerejeira, que a gente está há 8 anos já, né? Que é um livro do Daisaku Ikeda, que faleceu recentemente, né? Em novembro do ano passado, aos 95 anos, sim. E aí, então, eu falei, eu quero contar essa história, que é uma história que me emociona até hoje. Eu vejo a peça, às vezes eu choro, pra você ter uma ideia. E aí eu falei, então eu quero montar isso no teatro, né? O Dois Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril foi um convite que eu tive, então, enfim. Foi um sucesso. Também foi. E depois... O Sonho de Artista, que daí já é um texto meu, que a gente fez na pandemia, que é a partir da fábula da cigarra e da formiga. Só que a formiga quer ser artista também, como a cigarra. Então aí, né, assim, para falar da função do artista, né? Então a gente pegou um PROAC, Aldir Blanc. Então a gente montou na pandemia. Foi muito significativo, né? Falar da função do artista na pandemia. Né? E agora, esse, então, Sinto o Cheiro do Mar, né? Sinto o Cheiro do Mar. Então, assim, tem vindo borbolina. isso. O que é a borbolina, gente? Então, gente, é uma coisa assim, olha que loucura. Em 2005, eu fui convidada para fazer uma novela na Record, né? Essas Mulheres, uma novela de época, foi incrível. Aí... então tem que abrir uma empresa para ser contratada. Eu falei, tá bom. Cooperativa, não, é uma empresa. Eu falei, então vou abrir. E eu tinha uma filha na época que estava com 8 meses, recém-nascida, assim. Que agora está com... 20. Vai fazer 20, né, esse ano. E aí eu falei, então tem que abrir uma empresa? Olha a história. Mas tem que ter um nome pra empresa. Eu falei, e eu chamava ela de Borbolina, Borbolininha. Minha Borbolina é um apelido. Eu falei, põe Borbolina, porque, assim, né... É o apelido que você dá pra sua filha. Não, e assim, ela mudou minha vida, né? O nascimento dela aconteceu trocentas coisas, uma hora que, assim, que se tiver tempo, a gente conta. Né? Porque, enfim, né? O nascimento de um filho já provoca muita mudança. E ainda uma gravidez não planejada, uma coisa louca, assim, então provoca mil mudanças, mas foram mudanças para melhor, assim. Então tudo, e daí veio a novela com ela pequena. Eu lembro que eu passei 15 dias em São João del Rei, eu era Tiradentes, enfim. E tive que deixá-la, né, com 8 meses aqui, com uma babá, primeira vez, eu falava lá, ela gravando. Então, assim, adorei gravar, mas também preocupação de mãe, vou me arrepiar contando essa história. E aí eu dei o nome da empresa. Arrepiada, eu vou arrepiar. E aí eu dei o nome da empresa de Borbolina. E aí, gente, quando eu falei, então vamos ter um nome pra companhia, né? Eu falei, chama Borbolina, a empresa. Eu podia ter criado um outro nome, mas não sei, me veio isso. Que falou, mas Borbolina, enfim, foi... Mas é legal, porque é sonora, gostoso de falar Borbolina. Porque assim, eu não sabia o que ia virar. Você fica intrigado, o que será? Será que é um objeto? Não, é Bambolina de teatro, é Bambolina. Eu falei, não, gente, é Borbolina, borboleta. Coisas, né? Bambolina, galharufa, essas palavras, galharufa, né, que sei lá. Foi esse nome, assim, eu não sabia que ia ficar 8 anos, né, e que ia ter tanto. Então, assim, a gente já tá com uma carreira bacana, assim, né, que a gente vem construindo, e ficou esse nome. Borbolina. E aí eu falei, será que eu gosto? Agora eu gostei, né? Agora tem que gostar. Sinta o cheiro do mar. Quer dizer, a menina vai passar por uma nova experiência, uma coisa desconhecida. O que é? Que experiência é essa? Então... E de onde você tirou essa história? Então, é assim, eu me auto-intitulo, né, dramaturga e tal, mas eu não sou uma dramaturga assim, hoje eu vou escrever um texto, porque não. Eles vêm vindo, né? Eu sinto uma vontade, assim, de escrever, porque eu quero falar de alguma coisa e sento. E esse texto eu queria falar sobre ser e estar no mundo, assim. A diferença, porque é um verbo que só tem em português, né? Então, assim, eu estou triste, mas eu não sou triste. Eu estou alegre, mas eu não sou uma pessoa alegre. Às vezes eu sou... O inglês é o to be. To be, né? I'm afraid. Assim, eu estou com medo, mas eu posso não ser medrosa. Eu posso ser mais corajosa do que medrosa, mas às vezes estar. Neste momento eu estou com medo. Eu queria falar disso e também dessa efemeridade, né? Que tudo muda, tudo está em movimento o tempo inteiro. Pra gente não acreditar que a gente é uma coisa, então você é. Não, gente, eu estou, né? Daqui a pouco vem uma outra... Então eu queria falar disso. E comecei a escrever. E tem a primeira música, né, que fala, assim, sobre isso. Aí eu compus também. Foi muito lindo, assim. E aí, no processo de escrita, me veio essa lembrança que tinha acontecido fazia alguns meses só, de uma cirurgia que a minha filha menor, né, que vai fazer 6 anos, passou. Uma cirurgia de adenoide. Tem uma de 20 e uma de 6, olha. Pois gente. Pois é, né? A gente tem essa missão ali no mundo. E aí me veio isso, assim, eu falei, nossa, porque, assim, eu nunca passei por nenhuma cirurgia, eu morro de medo. De falar em anestesia, eu já fico, assim, com pânico. Assim, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de, enfim.
E eu lembrei disso, que é uma situação que me impactou muito, assim, né? Porque ela foi ali, corajosa, a gente entra na sala de cirurgia com ela. Filha, tudo bem, né? Ali, a gente põe a máscara, sabendo, ela não sabe direito o que é, né? Ela não sabe... E aí você deixa ela lá, assim, você fala... E você sai naquela... Aflição, então, assim, falei, não, gente, isso vai passar, né? Daqui a pouco a gente vai estar em casa. Então, eu fui coisas que... Sentimentos que eu mesmo fui me trabalhando e que ela também ali, chegou, olha, o lençol e não sei o quê, isso aqui é um bar, ela toda assim, mas também chega na, sabe? Então, ela passou por tudo ali, eu falei, aí me veio essa situação no meio ali desse processo de escrita, que era essa situação para falar de ser e estar, que é uma situação desafiadora, onde você tem que manifestar uma coragem, né, uma resiliência. Onde você descobre muitas vezes que você tem uma coragem que você nem imagina. Exatamente. Né? E pensar no futuro ajuda também. E assim, a adenoide, né, não sei se você sabe, é uma cirurgia simples, né? O pessoal antigamente chamava de carne esponjosa. Carne esponjosa. É super simples. Tem carne esponjosa. É super simples. Aí assim, você entra... Eu descobri que eu tenho. Você tem também? Tenho. Você nunca operou? Descobri agora. Você nunca operou? Eu fui fazer um negócio no ouvido, ela falou, deixa eu olhar, você tem carne esponjosa. Eu falei, quer operar? Eu falei, não, a vida inteira eu vivi com isso. Pronto, agora eu não vou, né? Não, e assim, ela tinha 90% de obstrução. Então ela respirava. Uma fono amiga minha que falou, olha, eu vou tratar ela na fono, né? Algumas palavras, mas assim, primeiro você vai ver isso porque ela respira assim, né? Então ela percebeu na hora, coisa que eu tinha notado, mas falava, fecha a boquinha. Ela falou, não vai conseguir fechar a boca porque não tem espaço aqui. E também aí você não sente cheiro. Por isso sinto o cheiro do mar, assim, você... É difícil você sentir cheiro. É o nome da peça! Aí é que é o nome da peça. O cheiro do mar. Porque assim, então tem esse paralelo, assim, né, de tipo, ela vai poder sentir os cheiros melhor, se alimentar melhor, né, porque quem sente os cheiros come melhor, tudo. E brincar também, nossa, quando eu sair daqui, quando eu passar por tudo isso, eu vou pra praia. Aí o mar, aí tem uma hora que eu brinco assim com a plateia, vamos imaginar que a gente tá na praia. Aí vão sentindo, enfim, porque realmente pensar no futuro ajuda a gente a passar por uma coisa difícil. Você saber que as coisas realmente passam, que o movimento segue. Então, você vai ter um futuro. Que vai ter, assim. Mas, mesmo assim, é uma situação impactante, assim, né? Porque é super simples, só que tem que entubar. Tem que entubar, mas não dá pra fazer sem entubar. Ele falou, não, senão ela morre, porque tem que aspirar o sangue. Eu falei, intubação, pós-Covid, né? Intubação, Covid, será que entuba direito? Enfim, começa a chegar as informações, você começa a falar. Não, gente, quem tem um pensamento trágico, que nem você já pensa no pior e você tem que se fazer um trabalho para pensar no melhor, sempre vem, né? Você fala, pô, até ficar bem. Então, a peça fala sobre isso de uma maneira muito delicada. Assim. Teve uma mãe que viu e falou, nossa, você tocou nisso de uma maneira muito delicada, com humor, com leveza, com muitas músicas. Então, tem 8 músicas que são composições originais, né? Feitas por mim e pelo Sérvulo Augusto, que está arrasando, assim, nas gente, tem umas fotos aí do Sinta o Cheiro do Mar, que vocês estão fazendo lá no Sesc Ipiranga. É isso. Aos domingos, né? Aos domingos até dia 28 de abril. Assim, esse projeto, na verdade, ele ganhou 2º lugar num edital PROAC de montagem inédita de espetáculo infanto-juvenil. Então, ele foi montado graças a isso. Graças ao PROAC. A gente cumpriu o PROAC e já emendamos, graças a esse convite, uma temporada. Cadê as fotos pra gente ver? Sinta o Cheiro do Mar, da Borbolina Companhia. Sim. É um gato? É um gato. Tô manipulando um boneco lindo, assim, feito pelo Zé Valdir. Zé Valdir Albuquerque, um arraso, assim. Todo mundo tem que ter um companheirinho, né? É a sala de cirurgia. É a sala de cirurgia, tem um aquário ali com um peixinho, né? Então, eu faço esse paralelo. Aí, isso eu montando o aquário. A peça começa assim, eu jogo sal, ponho a água, né? Como se fosse um soro, mas vem de um baldinho, a água. Então, o público já vê a gente montando esse aquário, né? Esse mini-mar, assim. Mas é o peixinho, assim, que passa pela cirurgia, sou eu, tem esse paralelo. Aí é a praia. Aí ela falou assim, eu tô aqui, mas eu posso estar em outro lugar. Então, aí uma criança mergulha dentro do mar, assim, que a gente é levado pela nossa imaginação, né? A outros lugares, assim, né? Então, eu brinco com isso também. Eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar. Eu posso. Aí fala, princesa no castelo, no alto da torre. Um homem girando, uma pessoa saltando no abismo, que também é aquela, né? Vai passar. Vai por aí afora, né? Porque assim, como se... Tem. Que bonitinho. É lindo aí. Aí tem uma música
tão linda, que pra mim é uma das músicas mais lindas da peça. Vai arrepiar, hein? Que é Reza a Lenda. Não, agora eu não arrepiei, olha só. Porque eu falo assim também, aí é quando vai entrar nesse inconsciente, né? Nessa anestesia. As bolinhas lá em cima. Muito delicado, né? Tudo muito É delicado, lúdico, né? sim, é lúdico. E assim, né? Porque tem essa questão da fé também e da ciência. Então essa música fala sobre isso, né? Cura com a ciência, com a fé que a alimenta. Tem uma coisa, então, assim, reza, 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 lenda. É muito... É muito linda, assim, eu arrepiei. Agora não arrepiei, não. Não, são muito lindas as músicas, assim, que pontuam cada momento. Eu não sabia que ia ter tanta música. Aí eu fui construindo o texto e tem coisas que você resolve muito melhor com música do que muitas vezes com o texto em si. Sim, né? sim. Você consegue dizer na música de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa do que diria com o texto. Sim, e complementa, né? Acho que são outras camadas, assim, porque inicialmente ia ser eu e um pianista. Eu e o Sérgio, é um solo, quero fazer um solo com o pianista e com projeções, que também são especialmente criadas pela Lauren Kurotsu. E aí nesse processo juntou-se outro músico, que é o Gui de Matos, incrível, assim. Então tem teclado, tem baixo, tem ukulele, tem derbaque, tem pandeiro, tem violão. Virou um monte de Virou gente. uma banda. Falei, eles entram em cena, algumas cenas assim, ajudando. Falei, põe aqui, vamos participar também. Vamos ver o vídeo? Vamos. Tem um vídeo aí, nós estamos falando do Sinta o Cheiro do Mar, Sim. que está lá no Sesc Ipiranga, né? Domingos às 11 horas. Domingo às 11 horas até o dia 28, vamos ver. Sou o universo. Eu sou o universo. Sou a estrela mais distante, sou constelação, sou o sol e sou a lua, imaginação. Sou a estrela mais distante, sou constelação, sou o sol e sou a lua, imaginação. Criatividade, estado de criação. Criação é palavra bonita, quem é artista faz e acredita. Criação é palavra bonita, quem é artista faz e acredita. Eu sou artista, mas nem sempre estou artística. Às vezes não dá, às vezes é assim, ó. Então, você está falando disso, é uma espécie de um prólogo, o comecinho da peça. Isso, que é uma música que eu falo sobre ser e estar, né? Essa relação que a gente é o universo também, né? A gente esquece disso, né? Que a gente tem o universo dentro, então tem um pouco disso. Aí tira essa roupa, assim, né? Bem magicamente, assim, porque eu falo assim, né? Tem um dos refrões da música, como numa roda gigante, o mundo em movimento constante. A gente nunca é, a gente sempre está, pois o mundo nunca para de girar. Para de girar. Então tem uma, né, essa animação desse universo, aí tira e aí realmente fala, ai, hospital. Aí a frase já vem, acho que eu vou chorar um pouquinho. Tipo, tô aqui nesse hospital. Não, mas é bom, lá fora o mundo também chora, ó, porque chove. E aí começa, aí tem o gatinho que todo mundo traz, né, um gatinho, uma bonequinha para um lugar. E ela descobre esse gato, né, ali, gato, e é um gato preto, que depois eu vou retomar lá, que é sorte. Gato preto miou, meu caminho cruzou, a serpente da medicina assobiou, boa sorte chegou. Que aí se antes dela acordar e a cirurgia ter dado certo, enfim. Vamos ver mais um trecho aí do Sinta o Cheiro do Mar. Domingos às 11 da manhã lá no Sesc Ipiranga até o dia 28. Vamos lá. Ei. Oi. Acorda. Não falei! E fez-se o sol!
Eu acordei, dei um beijo na minha mãe, fiz xixi, fui escovar os dentes, fui tomar café da manhã de pijama, porque eu adoro tomar café da manhã de pijama. Mas lembrei que tinha que ficar em jejum, que é quando não se pode comer nada, nem beber água no meu caso. Sabem por quê? Aposto que se eu falar, quem ainda não adivinhou, vai adivinhar onde eu estou. Eu não posso comer nada por causa da anestesia. Anestesia é uma palavra interessante, eu não sei muito bem o que significa. Quer ver outra? Cirurgia. Cirurgia também é uma palavra interessante que eu não sei o que significa. Ah, mas tem uma melhor ainda. Adenoide. Anestesia, cirurgia, adenoide. Eu não gosto. Cirurgia, adenoide, anestesia, quantas palavras estranhas. E essa música vem, as palavras, que eu brinco realmente, as palavras não são feias nem bonitas, a questão que elas querem dizer. Aí surge o Afonso, que é um outro personagem, que é um lençol, que vira uma capa, aí vira um boneco, e aí, né, enfim, cria esses mundos imaginários ali, lindo, né? Menina. Pra passar por esse momento difícil, assim. Sinta o cheiro do mar, o novo trabalho da Borbolina Companhia, com a Maristela Tomar. Stella Tomar. Stella Tomar. Até dia 28 de abril, aos domingos, às 11 da manhã, lá no Sesc Piranga. Stella, que bom. Muito obrigada. Você não demora mais 25 anos para voltar, tá? Sim, espero você lá, espero todos lá também. Tá bem lindo de viver. Sucesso lá. Obrigada. Muito bem, vamos ver o que vai acontecer pelo Brasil afora em termos de shows e espetáculos teatrais para você poder se programar para os próximos dias. É a nossa Agenda Brasil. Gente, Deus é mesmo aquele ser supremo que premia os bons, castiga os maus. Um holandês teve a ousadia de discutir esse assunto e filosofou sobre um Deus diferente. É o Deus de Spinoza. Certo, Regis Oliveira? Pois é. Falar isso na presença do autor é um risco. Não, mas pois é, você retratou bem aí, né, a hipótese. É isso aí, né? Isso. E o Spinoza está aqui. Meu querido, estamos aí. Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza, holandês. Holandês. Judeu. Falava português. Falava português? A família dele era portuguesa. Mas tá brincando? Na Inquisição, a família foi expulsa dali. O avô foi expulso e na casa dele se falava português. Ao lado, claro, de se falar Yiddish também, né? Mas daí ele, então, a família foi expulsa, ele veio para Amsterdã, se adapta ali na comunidade e solta um livro chamado Tratado Teológico Político. Tratado Teológico Político. Que ele escreveu no anonimato. Mas todo mundo sabia que era ele que tinha escrito. Amsterdã era o quê na época? Pequena, né? Hoje já não é tão grande, imagine na época era um... E aí, bom, começa aquela resistência toda contra ele. A comunidade não gosta do que ele está produzindo, do que ele está escrevendo. Chama-o para um debate, ele vai... Pedem a ele para que ele desista dessas ideias. E ele reafirma. E ele fala, não, eu estou convencido, eu não acredito num Deus barbudo que está lá em cima, cuidando de tudo e de todos, nem num Deus perseguidor, num Deus punitivo, nada disso. E Deus é a própria natureza, é a substância, natureza e Deus. É tudo. Esse é o cerne do discurso. Né? Ele deriva uma série de outras coisas, mas o cerne é esse. Aí tem as formas que somos nós, as formas da substância, né? Mas a essência é essa. É Deus, a expressão é essa, ela tira. Deus sive natura. Deus sive natura. Deus ou natureza. Deus é a natureza. E a partir daí ele tira toda uma conclusão, que não existe, que não há um povo escolhido. Imagine isso. Hoje já é na cara
Hoje já é complicado dizer isso, você imagina falar isso. Que época que nós estamos falando? 1700 século VII. Século XVII, mais ou menos, século XVII. Ele viveu de 32 a 77. 32, morreu cedo, então. Ele sabe tudo, que ele é o próprio. Imagina. Morreu com 40 e poucos. Morreu com 40 e poucos anos. 44. Morreu de tuberculose, provavelmente. Sim, é o que se morria muito na época, né? Era tísico, ele tinha um trabalho que dava sustento a ele, que era o trabalho com lentes de precisão, assim, né? Então ele construía essas lentes e aí... Quer dizer, vivia disso, do trabalho. E aí esse trabalho, e a limpeza da lente, a produção era tóxica. Sim. E foi prejudicando a lente, o pulmão dele foi indo para o beleléu. Quer dizer, mas ele já havia escrito outras coisas antes A primeira publicação é essa. A primeira publicação tinha muitos escritos e produziu muito depois disso, né? A grande obra dele chama-se Ética. E é curioso o texto, o rótulo dele. Ética escrita à maneira dos geômetras. Que ele procura demonstração matemática dos afetos. Veja que coisa meio insana, né? De você produzir um texto tentando apanhar as paixões todas, que ele chama de afecções, à maneira dos geômetras, explicando como se fosse uma equação matemática. E ele vai produzindo isso. Quem lê o texto é um texto monumental, maravilhoso. E aí ele faz um estudo específico só das paixões. Acho que no capítulo 2º, se não me engano, ele começa a escrever, ele diz, nunca ninguém tratou as paixões que eu vou tratar agora. Então ele começa a analisar todos os sentimentos. Alegria, ele define. Matematicamente. Tudo, matematicamente. Que barato. Gênio. O cara é meio louco, hein? Totalmente fora, um gênio. Todos os gênios, a gente entende isso como meio louco, mas na verdade são gênios. E eu consegui encontrar um outro gênio para interpretá-lo. Bruno Perillo. Aliás, é um trabalho monumental, né? É monumental, assim, pela quantidade de coisas que ele produziu, né? Quantidade de informação, mas como também a gente trazer isso para o público de uma maneira que seja satisfatório de ouvir, compreensível e palatável. E faça sentido no contexto de hoje, assim, né? A gente percebe realmente que a obra dele, escrita no século XVII, mas dialoga, parece que ele está falando de acontecimentos que a gente está vivendo no mundo de hoje, assim, né? Uma sociedade egoísta, onde cada um só pensa em si próprio. Ele já falava isso, né, no século XVII. No século XVII, né? E o difícil é pegar uma obra hermética dessa, que é dificílima de interpretação, de leitura mesmo, é complicada. Não o Tratado Teológico Político, esse é mais palatável para ler. A ética é muito complicada. Tentar colocar isso para que seja compreensível pelo leigo, pelo espectador que está ali sentado querendo ver um espetáculo. Não é uma aula, não é uma dissertação, é uma peça. Essa adaptação o Luiz Amorim fez, e eles, os atores, com uma maravilha de interpretação, eles conseguem transmitir à população exatamente o que o Spinoza a ideia do Spinoza, que é o conatus. Né? O centro da atenção dele também, da tese dele, é o conatus, que é exatamente a desejo da vida. Desejo da vida. É bacana isso, né? O discurso todo do Spinoza é muito envolvente. Você começa a mergulhar no pensamento dele, na construção dele. O autor que dialoga com ele, que é o Hilbert, né? Ele diz exatamente isso. Que é um amigo, né? A tese é sedutora. É o homem que produziu todas as obras dele depois da morte. Imprimiu, né? Imprimiu. Então, se não fosse esse cara, se perderia essa obra. Provavelmente. Porque tem muita gente que deixa a obra e fala assim, eu quero que você queime. O que eu escrevi. O caso do Kafka, por exemplo. Kafka, exatamente o Kafka. E falou para ele, queima isso aí, que era o grande amigo dele, falou, queima isso aqui, eu não quero que produza. E o cara produziu. Por sorte, o cara não queimou. Por sorte, ele não queimou. Senão não teríamos o Kafka. A gente tem aí Metamorfose e outros textos dele. Cara, é difícil a gente imaginar que é você ali, cara. Então, foi feito esse trabalho de caracterização, o Beto França fez. Ficou muito bom. É uma figura bonita. Foi feito sob medida na minha cabeça, né? A peruca tal, para realmente
dá essa verossimilhança. Representar a época. E ficou uma figura muito bonita, instigante, uma figura interessante. Né? O Cetra disse, parece o Daniel Day-Lewis. Assim, isso, parece. E o figurino também ficou bonito. Aí, nesse momento, ele já está isolado, né? Isso. Completamente isolado. Ele é julgado e expulso da comunidade. Né? Ele é expulso da comunidade. Tem um anátema, né? Um anátema duríssimo né? Contra ele. Ninguém podia conversar, dialogar, nem ler o que ele escrevesse. Nem a família. Nem a família. Com a família ele teve problema, né? Houve uma discussão entre ele e a irmã, e a irmã, ele teve que entrar. A irmã não queria dar nada para ele, porque ele sofreu o anátema e não podia receber nada. Ele entrou com ação em juízo e ganhou. E depois ele pegou Deus bem, ele não queria nada daquilo, mas ele quis impor a vontade. Não vou abrir mão disso. Mais fotos, vamos ver. Que figuras maravilhosas! Eles são as pessoas que vão, eles são os grandes sábios. Isso. As grandes figuras do judaísmo daquele momento em Amsterdã. Eles vêm defender a tradição, as escrituras, né, a Torá, e como é que alguém poderia ser contra esses ensinamentos. Combater tudo que o Spinoza está dizendo. Que está escrito ali, Muito boa, muito legal. Os figurinos deles, né? Bem aquele judeu tradicional mesmo, aquele ortodoxo mesmo. Isso. Com a Torá lá no fundo. Com a Torá lá no fundo, aparece a Torá lá atrás. E esse é o momento exato do julgamento, né? Isso. Exatamente. Ele é convocado para um julgamento público. Público dentro da sinagoga. Dentro da sinagoga, do conselho dos conselho judaico. E ele ali, vamos dizer, ele não renega nada, reafirma tudo que ele disse e aguenta as consequências. O que lhe dá uma característica especial, que é a idoneidade de caráter. Né? Ele não ele tinha tanta convicção daquelas crenças, tanta que não tem como. Quer dizer, chega um ponto que ele fala, não é possível que vocês estejam entendendo. Né? É uma coisa tão clara, tão óbvia, não é possível que vocês não entendam. Para quem está raciocinando como ele raciocinou, é inadmissível que o outro não entenda. Não entenda. Que o outro raciocine de forma diferente. Porque é tão claro, é tão evidente, é tão cristalino. Por isso que ele prova matematicamente. Eu fiz essa organização matemática para as pessoas conseguirem compreender os passos dos argumentos, assim, para... Exatamente. Não é um delírio. Não é um delírio. Não é um delírio, é uma coisa... científica. Científica. Tem mais fotos? A menina, a cantora. Então, que tem uma música ao vivo ali. Tem uma música ao vivo, é demais, Marcos, Veríssimo e ali é o Gabriel. Então, que ele era sefaradita. Ele é sefardita. Sefardita, todo judeu que saiu da Península Ibérica é rotulado sefardita. Tem um momento que o Bruno Biriba senta lá e pega uma guitarra. Pega uma guitarra, até pensei que você fosse arrasar ali na casa, você fosse o treinamento, né? Bruno. Mas isso é interessante. Um momento ali meio é interessante esse aspecto também, porque é trazer a peça para o presente. Né? Você tem o Spinoza tocando e cantando. Ele foi condenado. Que é o momento que você traz o passado para o presente dentro da peça. Né? Achei isso bem interessante. Agora, um trabalho de fôlego, hein, Bruno? Caramba, porque você conduz praticamente o espetáculo 80% do tempo. Você condensar as ideias dele assim, numa peça de 1h20, 1h30. E você vê esse menino aqui tranquilão, né? Falando aqui com calma, correto. Ele se modifica no palco. E é o grande teatro, é a magia do teatro. Claro, a magia do teatro. Te levar para mergulhar nesse ambiente que é uma coisa completamente estranha, alheia aos nossos contemporâneos e tal, e trazer isso para nós. Né? Eu acho que é um privilégio realmente ter a chance de fazer o Spinoza, assim. Agradeço muito a equipe toda, ao Regis, porque é um cara que você começa a estudar, você realmente se apaixona. Assim, a ideia dele de Deus realmente é o que mais assim, me apaixona, é o que mais me faz crer numa coisa divina, é o Deus de Spinoza, não esse Deus que... Né? E é muito interessante quando você começa a ver os autores todos, né, que eu estudei bastante filosofia. E você vai ver, bom, isso aqui é mais ou menos, não gostei muito de deixar para lá, isso aqui também, isso aqui, se empolga com alguns, mas quando você chega no Spinoza, você não tem como deixar de admirar o autor. Você pode até não acreditar, se você é muito religioso, ele não vai lograr te conseguir se despir daquela movida que você está pensando. Mas ele impressiona, o texto dele... Te dá o que pensar, né? E ele influenciou
diversos filósofos que vieram depois, né? Ele está no século XVII até filósofos do século XX, né? O Nietzsche falava muito. Nietzsche, Schopenhauer, todos eles, né? Ficaram influenciados pelo Spinoza. Porque realmente ele quebra essa tradição de um Deus, né? E você trouxe aqui alguns dos seus livros, alguns deles, o Somos Todos Órfãos, que é um romance, você falou. Isso. Esse aqui que você estava comentando, que é muito interessante, que é o Direito na Bíblia. Você é professor de Direito, né? Sou professor de Direito. Não de Bíblia, mas não de Bíblia, mas de Direito. Mas, claro, tem tudo a ver. Porque a Bíblia tem toda a estrutura jurídica, boa parte dela está na Bíblia. Né? Você tem as penas, você tem todos os comportamentos éticos, está tudo aí na Bíblia. E aí eu fiz esse comentário é bem simples, né? Não é nada não inventei nada. É um comentário que eu vou lendo os livros todos da Bíblia e vou explicando a Bíblia à luz do direito. À luz do direito. Então não tem nada de fazendo aproximações. Teologia, de nada. É direito puro, explicado bem simples, é a maneira dos geômetras. Esse aqui é o mais recente, você estava falando, né? Esse é o mais recente. É um romance? Assassinato do Presidente. Tenho 5 novelas e um romance. Eu recomendo esse aí. Já esse aí bom, assassinar o presidente resolveria os problemas do país? Isso saiu um pouquinho antes das eleições. Das eleições anteriores. A pergunta passou pela mente de muitos cidadãos. Não é? E aí, ótimo. Nós ficamos o ano passado, né, 2 meses no ar e deu sucesso, porque a casa quase cheia todos os dias. E aí nós vamos voltar. Olha que legal isso, porque é um tema, né, é um tema sério, né, de filosofia, de discussão teológica, tal, não sei o quê, e tem público. Não é tão legal isso? Porque os atores conseguem transmitir isso para a população que está ali. Conseguem transmitir facilmente a compreensão do texto. Então, isso aí eu devo aos autores, eu não tenho dúvida nenhuma. Eles levem a você. Não, mas é um tema que interessa. O Deus de Spinoza é uma coisa que está meio no inconsciente coletivo. Né? Assim. Mesmo que a pessoa nunca leu Spinoza, ela já ouviu falar nisso. Né? Então ela fica curiosa. Assim, Maravilha. Regis, grande prazer ter você aqui. Prazer meu. Muito obrigado por nos receber. Que o Spinoza caminhe mais. Então, se Deus quiser. Vem coisa nova por aí, você estava me falando, né? Vem coisa nova. Estamos aí produzindo um outro texto. Aí você volta aqui para falar sobre isso. Vamos voltar, se Deus quiser. Obrigado, gente. Nossa, eu que agradeço. Obrigado, Perilo. Gente, o programa está chegando ao fim, que pena, a gente volta na semana que vem com mais arte, mais cultura, mais entretenimento de qualidade. Aproveitem o que a cultura tem a oferecer, programe-se para o final de semana e até a próxima. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência